reestreia do atacante Jô. Colombiano Victor Cantilo fora do derby, devolução do atacante Iony Gonzalez e a possibilidade de trazer um novo nome como o do atacante Eric que atua no futebol japonês. Além da preparação do Corinthians para o clássico contra as Pururucas sem dignidade. Vamos falar também do meio-campista e ídolo do Timão, Paulinho, que afirmou durante o fim de semana o desejo de retornar ao Corinthians o quanto antes. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando um vai Corinthians e aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Quero deixar um salve monstro e atrasado para o fanático Pietro Martinez, que assiste diariamente o nosso canal e acompanha todas as nossas mídias sociais. Sem mais enrolação, bora para as nossas notícias. O Corinthians avalia a devolução do atacante Iony Gonzalez ao Benfica, de Portugal. O clube paulista, inclusive, já conversa com os portugueses sobre o assunto no mercado da bola. No início da temporada 2020, o colombiano assinou o contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim deste mês, com opção de compra definitiva. O novo contrato e definitivo seria até o fim de 2023. Para devolver o jogador, o Timão se apoia em uma cláusula do contrato que só obriga o clube a comprar Iony Gonzalez se ele completar 5 jogos durante o empréstimo. Se não fosse a pandemia por conta do coronavírus, o atacante teria completado os 5 jogos, pois ele já entrou em campo 4 vezes com a camisa do Timão. A diretoria está bastante inclinada em devolver o colombiano, mas ainda aguarda uma posição definitiva da comissão técnica. Se ficar com o atleta, o Corinthians pagará 2,8 milhões de euros, cerca de 17 milhões no total. Iony Gonzalez foi contratado a pedido do técnico Thiago Nunes, mas ficou longe de apresentar o futebol que o destacou no Fluminense. Além disso, a diretoria alega que a pandemia mudou o cenário econômico do clube, assim como em todo o futebol no mundo. No entanto, vale ressaltar que o próprio Thiago Nunes reconheceu que se precipitou em colocar o colombiano para atuar antes da pandemia. Na visão do treinador, o atleta não estava em sua melhor condição física e só entrou em campo por conta de necessidade. O lado de campo do ataque é considerado o setor mais carente do elenco do Corinthians. Recentemente, o Timão contratou o atacante Léo Natel, revelado pelo São Paulo, para reforçar o setor. Inicialmente, ele briga por posição com Everaldo e Janderson, além dos atletas recém-promovidos do Sub-20. Com quase 20 milhões de reais, eu traria o atacante Eric que atualmente joga pelo Yokohama Marinos. Segundo alguns torcedores, além de parte da nossa produção e principalmente o meu amigo fanático, Luiz Fernando do Nascimento, o atacante Eric de 25 anos, seria um investimento muito melhor do que o colombiano Iony Gonzalez. E você fanático, comente aí se você concorda com essa opinião. O volante Victor Cantilo apresentou febre, um dos sintomas da Covid-19, e não participou dos últimos 3 treinamentos do Corinthians. Assim, o colombiano passou a ser dúvida para o clássico contra o time sem mundial, na quarta-feira da próxima semana, em Itaquera, na volta do Paulistão. Afastado das atividades de sexta, sábado e desta segunda-feira, Cantilo realizou o teste para saber se contraiu o novo coronavírus. O resultado do exame é aguardado para esta terça-feira. No total, 21 jogadores do Corinthians tiveram a Covid-19 até o momento, mas nenhum deles apresentou sintomas. Contratado no começo do ano, Cantilo rapidamente se tornou titular absoluto. O volante disputou o torneio da Flórida, mas perdeu os primeiros jogos oficiais do ano por ainda não estar registrado pelo Corinthians. Depois de estrear no Paulistão diante da Ponte Preta, em 30 de janeiro, ele não saiu mais do time. O jogador de 26 anos foi titular nos 9 duelos seguintes até a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. No total, Cantilo disputou 934 minutos pelo Corinthians, em 12 jogos. Ele recebeu 2 cartões amarelos e ainda não fez gol ou deu assistência. Desde a última semana, o técnico Thiago Nunes começou a esboçar o time titular para o derby. No entanto, as atividades não têm acesso da imprensa, e a escalação não é divulgada pelo clube.
Até o momento, o atacante Jô não está registrado pelo Corinthians e, assim, não poderá reestrear diante das Pururucas sem dignidade. Uma provável escalação do timão para o clássico é Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e Sid Clay, Cantilo ou Gabriel, Camacho, Luan, Ione Gonzalez, Everaldo e Bozelli. Comente aí, fanático, qual seria um melhor substituto para o meio-campo corintiano no lugar do colombiano Victor Cantilo? Possível, mas muito difícil. É assim que o Corinthians trata a chance de o atacante Jô reestrear pelo clube no clássico contra o Palmeiras, em Itaquera, na próxima quarta-feira, em derby que marcará o retorno do Campeonato Paulista após a quarentena. Nesta segunda-feira, a CBF divulgou que a janela de transferências internacionais será aberta daqui a uma semana, no dia 20. Esta é também a data limite para registro de atletas na Federação Paulista a tempo de serem inscritos no estadual. Ou seja, o Timão terá de correr contra o tempo e contará com apenas um dia para regularizar toda a documentação de Jô. Além do prazo apertado, o fuso horário é um inimigo nesta operação. Para que a transferência seja concretizada, tanto o Corinthians quanto o Nagoya Grampus, ex-clube de Jô no Japão, precisam lançar dados da transferência no Transfer Matching System (TMS), sistema utilizado pela FIFA. Para piorar, Jô deixou o Nagoya Grampus em litígio, com o contrato rescindido por justa causa. Desta forma, o Corinthians teme que os japoneses demorem a liberar a documentação dele. Os clubes têm até 7 dias para fornecerem as informações no TMS. Se esse prazo não for respeitado pelo Nagoya Grampus, a Federação Japonesa será acionada. As inscrições no Paulistão são permitidas até o dia 21, mas só poderão ser incluídos jogadores registrados até o dia 20. Caso avance às quartas de final, porém, o Corinthians poderá fazer 4 alterações na lista de inscritos. A diretoria alvinegra promete se esforçar para ter Jô no derby, mas sabe que essa possibilidade é muito difícil. Aos 33 anos, Jô assinou o contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Mudando um pouco de assunto. Atualmente no Guangzhou Evergrande, da China, Paulinho ainda não se esqueceu de tudo que viveu com a camisa do Corinthians. Neste fim de semana, o volante de 31 anos reforçou seu carinho pelo clube alvinegro e garantiu que o Timão seria prioridade em possível retorno ao Brasil no futuro. Abre aspas. Obviamente é um clube que eu sempre, já falei várias vezes, tive uma admiração gigantesca. Sempre falei também que se tivesse a oportunidade de voltar a jogar no Brasil, com certeza a preferência seria o Corinthians. Por tudo que aconteceu comigo ali dentro, disse, em entrevista à Record TV. Na sequência, o atleta destacou 2 títulos pelo Corinthians, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Ambos foram conquistados em 2012 e tiveram Paulinho como um dos protagonistas da equipe corintiana. Abre aspas. Esses foram os títulos mais importantes da minha carreira. Foi uma passagem excepcional pelo Corinthians. Não tenho palavras, a não ser gratidão pela oportunidade que o Corinthians me deu, a oportunidade de ganhar títulos. Fiz parte de conquistas importantes. Às vezes fico tentando encontrar palavras para definir isso, mas não há palavra melhor que gratidão, concluiu. Paulinho deixou o Parque São Jorge em 2013, após se transferir ao Tottenham, da Inglaterra. Desde então, defendeu as cores do Barcelona e teve 2 passagens no Guangzhou Evergrande. Além disso, também brilhou com a seleção brasileira e disputou 2 Copas do Mundo. Pelo Corinthians, foram 34 gols em 167 jogos disputados. Nos 3 anos que ficou no clube, o atleta conquistou 4 títulos. Campeonato Brasileiro, 2011, Libertadores, 2012, Mundial de Clubes, 2012 e Paulistão, 2013. Um verdadeiro ídolo da fiel torcida. Nesse momento a única coisa que eu posso dizer é volta logo Paulinho, vem ser feliz aqui na sua casa. Caso você concorde com a minha opinião, escreve aí nos comentários um hashtag Paulinho no Corinthians. E juntos vamos promover essa campanha que tem tudo para ser a mais importante da semana.
Valeu, amigo fanático, espero ter colaborado com essas notícias. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo, fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial, lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais, o link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel, e vai Corinthians!